versículo 37, Hebreus 10, a partir do versículo 37, o tema dessa noite é o poder revolucionário da fé. Na semana passada pregamos sobre o poder revolucionário da oração e hoje o Senhor me conduziu a este texto muito especial para a minha vida para trazer essa mensagem, o poder revolucionário da fé. Hebreus 10, a partir do versículo 37, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre os corações abertos, ó Deus, e que o Senhor alcance, ó Pai, em nome de Jesus, os objetivos que o Senhor estabeleceu na vida de cada um, ó Pai. Se há alguém aqui com o coração fechado, que o Senhor possa abrir. Se há alguém, Senhor, acompanhando este culto pela internet, que está com o coração fechado, que possa abrir para ouvir aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Em João capítulo 19, versículo 30, o Senhor Jesus bradou na cruz: está consumado. E ele bradou em alta voz. Este brado de Jesus foi para o céu. Este brado de Jesus foi para a terra. Este brado de Jesus foi para o inferno. Este brado de Jesus foi para o universo. A dívida que pesava em cima da humanidade foi tirada pela obra de Jesus Cristo. E por conta deste brado e por conta da obra de Jesus, nós fomos salvos. E neste dia em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós ali iniciamos a nossa vida pela fé. Nós ali, pela primeira vez, reconhecemos, sentimos e passamos a viver o poder revolucionário da fé. Porque, irmãos, a fé faz com que tudo fique novo. Este poder maravilhoso fez com que nós nos tornássemos novas criaturas, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assassinos pararam de matar, mentirosos pararam de mentir, roubadores pararam de roubar, adúlteros param de adulterar. E por quê? Pelo poder da fé, pelo poder que Jesus Cristo causa nos corações daqueles que têm um encontro com Ele. Pela fé, os nossos olhos se abriram para o verdadeiro sentido da vida, que é seguir Jesus Cristo, que é viver Jesus Cristo, que é respirar Jesus Cristo. Tudo o que fazemos deve glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme nos orienta 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Neste texto que nós lemos, o autor aos Hebreus faz 3 afirmações muito fortes sobre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Veja comigo. A primeira afirmação, no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Os que são da fé não voltam atrás, não retrocedem, não se afastam da fé, não viram apóstatas. Aqueles que proferem a fé em Jesus Cristo não se retiram para a perdição. É impossível, segundo o texto que nós acabamos de ler. A fé só nos direciona para uma direção e é para frente. Não é para trás. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que se retiram. Nós não somos daqueles que se perdem. Não, nós não somos. Ao contrário, e aí é a segunda afirmação. Somos daqueles que creem
Em uma melhor versão, diz lá, nós somos da fé. O que nos guia é a fé. O que deve refletir na nossa vida é a fé. Agora, que tipo de fé? É a fé fanática, alienada, que aquele que discorda de você, você parte para a briga. Não, não é essa fé. É a fé que nos traz sobriedade. É a fé que nos traz serenidade. Porque deixa eu dizer uma coisa. Jesus não quer advogado não, tá? Jesus não precisa de advogado que defenda ele, sabe, que brigue por ele, não. Jesus é o nosso advogado. Então Jesus não precisa. Na cruz, quem defendeu Jesus? Em todo aquele processo, quem defendeu Jesus? Então hoje, Jesus glorificado, Jesus que consumou a sua obra, vai precisar de alguém que o defenda? Não. Nós mostramos Jesus com a nossa vida. E vida pela fé. Jesus quer que sejamos seus discípulos. E consequentemente, seus seguidores. Porque seguir a Jesus significa crer que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se relacionam com Deus devem crer, olha a fé aqui, que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém. Ou seja, é a fé. Tira a fé da nossa vida. O que sobra? O que sobra? Absolutamente nada. Porque se somos da fé, não abandonaremos a fé. Amém. E uma terceira afirmação importantíssima que o texto diz é que aquele que é da fé preserva a sua alma, conserva a sua alma. Irmãos, essa verdade é fundamental, porque a fé protege a gente de muita coisa ruim. Exemplo, do desespero. De repente, o crente recebe uma notícia terrível de uma doença, sabe, muitas vezes, que vai morrer, e não se desespera. Por quê? Porque tem fé, que aqui é uma vida passageira. Tem fé, acredita, crê, não entra em desespero. Hoje, no velório do nosso irmão Israel, foi interessante, porque nós estávamos no velório 5, do lado, no velório 6, um irmão da Igreja Batista de Vila São José também tinha partido para a eternidade. Interessante que nós cantamos aquele hino maravilhoso que fala que nós cantaremos na eternidade. Me fugiu a melodia agora aqui. Eu avisto uma terra feliz. Muito bem, cantarei, vou cantar. Nós terminamos de cantar, terminamos o culto, pegamos o caixão do nosso irmão. O pastor Ademário também começou a cantar o mesmo hino. E foi interessante que aqueles coveiros ali ouvindo o hino, o irmão Eunice distribuindo os folhetos, e a palavra de Deus foi pregada. Mas velório de crente é assim. E pela fé nós sabemos para onde o irmão Israel foi para o céu. E se Jesus não voltar e nós partirmos deste mundo, nós vamos para onde? Para o céu de Deus também. E isso preserva a nossa alma do desespero. Isso conserva a nossa alma da angústia. Porque quando nós mantemos a nossa vida espiritual saudável, nós não somos dominados pelo medo, que é o inimigo da fé tão poderoso. Nós não somos dominados pela tristeza. A tristeza tem um prazo de duração, mas o que nos diz Salmos 35? A alegria vem pela manhã. Nós sim, sentimos tristezas, mas não somos dominados por ela. Nós não somos dominados por nenhum tipo de sentimento ruim. Por quê? Porque a fé é maior do que essas coisas.
A fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que todas essas coisas. É maior do que a tristeza, é maior do que a angústia, é maior do que a dor, é maior do que a morte, é maior do que qualquer coisa. Por quê? Porque ela é destinada ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, tem muito crente que acredita na sua fé. Fé está errada. Fé errada é essa. Fé na fé. Eu me lembro de um camarada evangelizando ele, que ele falou assim, ora por mim. Eu falei, eu não vou orar. Porque é você que tem que orar por você mesmo. Mas para você fazer isso, você tem que receber a Cristo. É claro que eu já estava íntimo dele, né? Não faça isso com alguém que você acabou de conhecer. Ore por ele, por favor. Mas nós temos que orar, irmãos. Por exemplo, se aparece alguém aqui endemoniado, ou se aparece alguém endemoniado perto de você, você vai fazer o quê? Ligar para um dos pastores? Não! Você é crente, você tem Jesus. Jesus te deu autoridade pela fé. Você deve dizer, saia em nome de Jesus. Fé. Fizeram essa pergunta na mocidade, resposta, corro. Ligo para o pastor, não, você é filho de Deus, você tem Jesus, a sua vida deve ser guiada pela fé, e na fé nós encontramos o poder de Deus em nós. Por quê? No versículo 1 nós temos a definição clara do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando nós olhamos para o capítulo 11, nós enxergamos esta fé saltar aos nossos olhos. Por exemplo, no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, o mundo foi feito do nada. E o que isso nos mostra? Que o poder da fé nos faz crer no Deus que é onipotente, é o único que cria as coisas a partir do nada. Os cientistas criam uma série de coisas a partir de elementos que existem na natureza. Mas quem criou os elementos? Deus. Cada ser humano tem uma digital diferente. E já se passaram por essa humanidade bilhões de pessoas. Cada uma com uma digital diferente. O que é isso? Poder de Deus. Não existe outra pessoa igual a você. O que é isso? Poder de Deus. E quando nós, pela fé, sabemos, sentimos e vivemos este poder maravilhoso e sabemos que é este Deus quem cuida de nós, qual que deve ser a nossa reação? De tranquilidade, a nossa alma estará sendo conservada. E isso pelo quê? Pelo poder revolucionário da fé. Porque quando nós acreditamos no Deus que cria tudo, que faz tudo, que criou tudo a partir do nada, nós devemos ficar tranquilos, porque sim, o nosso Deus é todo poderoso, ético e organizado. Amém. Isso é fantástico. Amém. Deus não é de bagunça, não faz as coisas de qualquer jeito. Ele fez tudo no seu lugar. Tudo perfeito. A luz do sol, a luz da lua, as estrelas. Se o planeta Terra tivesse, ou estivesse posicionado um grauzinho diferente de onde está, não haveria vida na Terra. Não, mas Deus não existe. Deus é todo poderoso, ético e organizado. O que isso nos ensina? Que a ação de Deus na sua vida é organizada, ética e poderosa. Então confie nesse Deus. Confie. Se você está passando por uma luta, saiba, Deus está permitindo. Mas pela fé, saiba que nada está fora do controle de Deus. Com certeza. E por último, irmãos, é pela fé que sabemos que Deus é digno de toda a adoração. O versículo 4 do capítulo 11 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós devemos nos ofertar pela fé, mas não da nossa maneira. Porque Caim também ofereceu uma oferta, mas foi rejeitada. Mas quando nós entendemos pela fé que Deus é digno de adoração, nós vamos fazer da forma com que Deus quer que nós façamos. E é uma forma reverente. E, irmãos, que privilégio é o nosso de ter a oportunidade de engrandecer a este Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a partir desta vida de adoração, qual é a consequência disso? Relacionamento. E quando nós enxergamos aqui no próximo versículo, versículo 5, nós vemos Enoque, que com a sua vida agradou a Deus, adorou a Deus. Deus o tomou para si. Por quê? Porque Deus se agradou dele. Ah, irmãos, já imaginaram Deus olhando para nós e eu me agrado da primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar. Que bênção para nós! Mas nós temos que adorar a Deus do jeito de Deus. Por isso, irmãos, que nós não pegamos um texto da palavra de Deus e distorcemos o contexto para pregar. É por isso que nossa música aqui engrandece e busca engrandecer o nome do Senhor. É por isso que tudo que é feito por essa igreja, por nós, visa única e exclusivamente a glória e o engrandecimento de Deus. E lá no céu, nós todos juntos como igreja, ouvirmos de Jesus que fomos fiéis, não há maior recompensa do que essa. Portanto, vivamos pela fé, e não vamos pôr a nossa fé em nada, e nem em ninguém, vamos pôr a nossa fé naquele que é único merecedor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar 2 estrofes, do hino 366, em nada ponho a minha fé. Vamos ficar em pé? Louve a Deus com todo o seu coração.